Não andeis ansiosos com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, e nem pelo vosso corpo com o que é vez de vestir. A verdade é que a gente não precisa de tudo que a gente acha que precisa para colher os frutos e os resultados daquilo que o Senhor nos confiou. Mas muitas vezes, por achar que precisamos, acabamos trazendo sobre nós um peso, uma responsabilidade além daquilo que o Senhor nos exige, né? E eventualmente a gente não consegue dar conta, não consegue suportar e quer culpar o Senhor por isso. Essa que é a verdade, né? Mas não, você vai perceber que na maioria das vezes as pessoas, inclusive os cristãos, eles vão atribuir o bem-estar da vida deles ao próprio mérito, ao próprio esforço, e não inteiramente à graça de Deus. Quantas vezes você já deve ter ouvido, ou você mesmo às vezes já disse, se eu não trabalhar, ninguém vai pôr comida na minha mesa. Ou se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, sabe? Perceba que isso é a voz do orgulho atribuindo de forma equivocada o seu sustento ao seu próprio esforço. Como se o seu trabalho te sustentasse, só que o seu trabalho não te sustenta. O seu trabalho, ele pode ser um meio pelo qual o Senhor decidiu te sustentar, mas não é o que te sustenta de fato. E eu posso provar isso da seguinte forma, ó. Eu creio que, provavelmente, as pessoas que dizem isso, em algum momento da vida já se encontraram desempregadas. Nem por isso deixaram de comer, nem por isso deixaram de vestir, nem por isso a comida deixou de chegar na mesa delas. Como elas agora vão poder atribuir o seu sustento ao seu próprio esforço se nesse momento elas não trabalhavam? Entende? Elas só podem assumir que é a graça de Deus. Davi mesmo, ele vai salmodiar, se eu não me engano, no Salmo 37, versículo 25. É algo do tipo assim: já fui jovem, hoje sou velho, contudo, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Se o mérito fosse do homem, ele diria: eu nunca vi um trabalhador mendigar o pão. Eu nunca vi uma pessoa esforçada mendigar o pão. Não, eu nunca vi um justo. E a gente precisa entender o que é um homem justo segundo a visão de Deus, e não segundo a visão do homem. Porque para mim e para você, o justo é a pessoa boazinha, a pessoa que faz boas obras, só que isso não é o justo na visão de Deus. A palavra é muito clara. Paulo, ele diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras de justiça e nem por obras da lei. Ele levanta uma reflexão do tipo: como que Abraão pôde ter sido justificado por obras da lei se na época de Abraão não havia lei? A palavra diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, isso tornou ele justo, entende? Depois, mais pra frente, a palavra vai dizer: o justo viverá pela fé. Então, justiça no reino de Deus está mais ligado à fé do que às obras. Então, o que Davi basicamente está dizendo é: eu nunca vi uma pessoa que crê em Deus mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome, entende? Então, tipo, e tem essa palavra, né, que também diz: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Isso é um grande equívoco, uma grande mentira. Eu imagino Jesus olhando do céu e pensando: poxa, ninguém vai fazer por você? Então foi você que sarou as suas enfermidades? Foi você que venceu os seus pecados? Foi você que morreu na cruz por você para salvar a sua alma? Você é o bichão. Até porque se você não fizesse, quem faria por você? Jesus deve ficar do céu tipo assim: tá ligado? Percebe a nossa contradição? Tipo, nessa passagem que Jesus fala sobre ansiedade, ele diz o seguinte: o Pai Celeste, ele alimenta as aves do céu, que não semeiam, ou seja, não plantam e nem colhem. O Pai do céu, o Pai Celeste alimenta elas. Porventura, não são vocês mais importantes do que as aves? Né? Então, tipo, se o Senhor me confiou, se o Senhor me prometeu algo, é o dever dele cumprir. Só que o meu orgulho, que me impede de confiar inteiramente no Senhor, me faz querer ajudá-lo a cumprir o que ele prometeu. Foi ele que prometeu. Sabe qual é? E se, pensa comigo, se ele soubesse que eu tenho a capacidade de fazer o que ele me prometeu, ele não me prometeria. Ele me mandaria fazer, faz. Por quê? Porque você tem capacidade. Se ele está me prometendo, é porque ele sabe que eu não tenho a capacidade de fazer aquilo, né? Só que eu sou ansioso, eu quero para ontem, eu quero que Deus faça, eu não aguento esperar, né? E isso, eu acho que uma das motivações que causa essa grande ansiedade na nossa geração é o uso inadequado das redes sociais, entende? Aonde você clica, você vê vidas fluindo, tá todo mundo enriquecendo, tá todo mundo morando numa grande casa, tá todo mundo prosperando e só você que não tá. E você fica perturbado, que é isso? Tô ficando pra trás. Mas isso é mentira.
tá ligado? Isso é mentira. Ninguém posta o que dá errado, ninguém posta a sua infelicidade. Isso só leva você à comparação, e a comparação te leva à frustração. Sabe qual é? E aí você começa a querer se adaptar. A mentir como eles mentem, a se enganar como eles se enganam, a se forjar como eles se forjam, só pra ser aceito. No seu pior dia você quer tirar a foto rindo. O desejo de criar, de produzir, de mostrar que também pode, não mais pra glória de Deus, agora é pra sua autopromoção. Afinal, quem não é visto não é lembrado. Poxa, grande mentira, o mundo tá nos enganando. A gente precisa parar de ter como verdade aquilo que é dito muitas vezes, porque é dito muitas vezes e a gente começa a aceitar que é verdade, mas não é, tá ligado? Você lembra da história de José, do Egito? Gênesis fala sobre a história de José. Aí fala que José na prisão, ele interpreta o sonho que o copeiro do faraó tem, que foi preso com ele, tava lá preso, ele interpreta o sonho. Aí ele fala assim, ó, amanhã você vai ser restituído ao serviço do faraó, à presença do faraó. Lembra de mim? Só que o cara chega lá, eu imagino que o cara tenha ficado tão feliz que não morreu, né? Tá na presença de faraó, esquece de José. José, depois desse episódio, passa mais 2 anos na prisão. 2 anos na prisão, mano. E aí quem lembra de José depois de 2 anos? Deus. Deus lembra de José. E José não estava sendo visto. Ninguém via José. Estava lá preso. Ninguém nem sabia mais da existência do homem. Deus lembrou de José e transformou ele no governador do Egito. Pô, como assim quem não é visto não é lembrado? Pro mundo, pô. Pra quem crê em Deus, isso aí é mentira, balela, pô. Fala sobre Davi. Vamos falar sobre Davi. Você lembra da história de Davi? Claro que lembra. Deus fala para Samuel, vai lá, ungir um dos filhos de Jessé. Samuel não sabe que é Davi que ele vai ungir. Vai lá na casa de Jessé. Jessé apresenta todos os filhos. Aí ele fala assim, ó, não é esse que o Senhor escolheu. Você não tem mais filho? Aí Jessé se lembra. Se lembra que tem um marmoço. Ah, tem um marmoço aí, ó. Aí por fora, aí no campo, aí apacentando as ovelhas. Em outras palavras, tem um aí que não é visto. Aí nem vejo ele. Tanto não vejo que nem vi que ele não estava aqui. Tá ligado? Aí Samuel fala assim, ó, então manda trazer ele. Porque a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Deus lembrou de Davi quando ninguém via ele, pô. Quem não é visto não é lembrado, é mó caô, tô nem aí pra ser visto, não tô nem aí pros aplausos. A parada é fazer o que Deus manda. E o que Deus manda é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Só isso que a gente precisa fazer. Esse negócio aí de ficar ouvindo eles, tá maluco?